Olá, eu sou Nívia Cristóvão e estamos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. A nossa convidada de hoje é Maria do Céu Lopes da Silva Federer. É conhecida por Céu Lopes, natural de Atauro. É cofundadora e diretora executiva da organização não-governamental Timor Aid. A missão da organização é realizar programas para atingir o desenvolvimento econômico das mulheres rurais sustentáveis. Fez parte da resistência timorense desde setembro de 1980, trabalhando como voluntária humanitária para a Cruz Vermelha Internacional, onde assistiu diretamente milhares de timorenses, pessoas idosas, mulheres e crianças como prisioneiros políticos exilados na ilha de Atauro pelos militares indonésios. Foi testemunha do sofrimento das mulheres e crianças prisioneiras e muitas dessas crianças morreram numa epidemia de cólera. Boa tarde, Mana Céu Lopes. Seja bem-vinda ao Diligente. Boa tarde, muito obrigada. Bem, pode contar um pouco sobre si? Como foi a sua infância e adolescência enquanto mulher no período da colonialização e invasão indonésia? Eu fui muito privilegiada em ter nascido na ilha de Atauro, no qual eu passei uma infância muito linda, com mar, com peixe, com muito sol, sem problemas nenhuns, até aos 7 anos, quando fui enviada para o colégio de Ermera, internada. Então, Ermera era escuro, com nevoeiro, embora Ermera é terra da minha mãe, mas eu fiquei muito triste. Não gostei da Ermera, porque em comparação com Atauro, primeiro não há mar, depois escuro, nevoeiro, depois frio. Levou muito tempo para eu acomodar-me. Então, a adolescência, depois, com os 10 anos, mudei para Dili, para começar o primeiro ano, até o 7º, e depois foi interessante, foi a época de aprendizagem, sempre com as madres, internada no lar feminino de Balide, e ir à escola, na escola técnica, depois o liceu, até 75. Até 75. Foram tempos muito interessantes, onde nós consolidamos a nossa educação primária e secundária. Quantos anos tinhas em 75? Acabei com 17 para 18, parece, sim. Ainda era muito jovem. Sim, ainda outro dia encontrei com o senhor na estrada. Oi, senhora Cira, o número 1. Enfim, eu gostei da minha infância e também da minha adolescência. Claro, naquela altura, eu creio que na época dos portugueses, a colonização era 21 anos, a maioridade, mas pronto, a guerra chegou antes de eu ter 21 anos. Os meus sonhos para o futuro, não digo só meus, eu creio que de toda a gente, todos os timorenses aqui, foram por água abaixo e a vida deu uma reviravolta completa, sim. E qual é a sua memória da infância que ainda recorda até hoje? Quando compramos a cacatua, nós demos-lhe o nome de Jaco. Jaco, por que Jaco? Porque Atauro é uma ilha, então não queríamos chamar de Atauro, porque já tínhamos um cão chamado Atauro. Então dissemos, vamos pôr o nome de Jaco em total. Então pusemos o nome de Jaco. E a cacatua falava, compramos numa cora de Kisser, falava, cantava, dançava, assobiava. Muito linda a cacatua. E quando morreu, eu fiquei tão... Foi em 76, foi a primeira morte em minha casa. E eu chorei por 3 dias. Não comi, pronto. E assim, depois foi o meu pai, depois foi a minha mãe, depois... E você foi voluntária humanitária em 1980. Sim. Como surgiu o seu interesse pela causa humanitária em Atauro, sabendo que a situação estava sob controle dos militares indonésios? Eu não pensei... Foi uma situação desesperada para as pessoas que tinham chegado lá, sem casa, sem comida, sem nada.
Eu sou da Tauru, né? Então estive lá, naquela altura falava melhor o francês, aprendi na escola, também meu pai era um falante de francês. Eu falava a língua francesa, não inglês, inglês péssimo, mas falava português e falava francês. Portanto, entre português e francês, eu podia conversar com os senhores da Cruz Vermelha e eles ofereciam a minha ajuda, eles não me empregaram, eu oferecia a minha ajuda e fiquei a tomar conta da distribuição de alimentos. Necessidades básicas. Sim, alimentos e de saúde, de medicamentos como contra lombrigas, vitaminas, uma vez por semana. E com a ajuda dos prisioneiros, porque eu tinha que organizar, então os mais jovens, mais fortes, e eles mesmos iam descarregar as barcaças com comida que a Cruz Vermelha trazia, e assim organizamos a distribuição dos alimentos. Conte um pouco sobre a sua experiência durante o seu trabalho e principalmente as maiores dificuldades que teve de enfrentar na época. Eu acho que já tinha dito mais ou menos a atividade que fez. Sim. Pode dizer só? A experiência foi dolorosa, mas ao mesmo tempo para mim foi muito valiosa, porque acabou uma fase de uma vida fácil. Né, desde a infância até acabar o liceu, e começou uma vida dura, numa situação muito difícil por causa da guerra. Os prisioneiros foram levados a Tauru porque os seus familiares, seus maridos, pais, irmãos, avós, tios estavam a lutar no mato. E a intenção dos indonésios era por cortar a comunicação, o envio de alimentos pelas famílias, mas também essa gente foi a Tauru sem nada, até o ponto. A experiência mais dolorosa foi de ver que as mulheres que chegaram com bebés, com o susto, o choque, o leite do peito secou. E não havia ainda, porque a Cruz Vermelha, antes de ir lá para construir barracas e distribuir comida, levou meses. Então, nessa altura, o padre Monteiro, já falecido, era o pároco de Motaiel, a Tauru fazia parte, era uma capela, então a paróquia da Tauru era Motaiel, então eu vim cá, falei com ele, e o padre Monteiro e o bispo Dom Martinho Gomes foram os primeiros a enviarem a primeira barcaça, com comida e algumas roupas, para aguentarem até a chegada da Cruz Vermelha Internacional. Então, uma vez, um comandante da CODIM, era católico, chamava-se Július qualquer coisa, não me lembro o nome dele, mas sabia que era Július. E ele mandou-me chamar. Mandou um soldado ir chamar-me, e quando lá cheguei apanhei um susto porque estava ele e 6 ou 7 mulheres com faca. Sim. Algumas delas aos palos, outras de balcão, porque foram pedir-lhe leite, porque não podiam amamentar os filhos. Ele olhou para mim e eu disse assim: distribua o seu leite de militar, porque isto se quer sair morto, é a sua escolha, você não vai escapar, porque antes de chegarem de Dili você está morto. Quer dizer, não pensei, saiu-me espontaneamente da boca, então ele distribuiu o leite deles, dos militares, para as senhoras amamentarem, darem o leite aos filhos para aguentarem. O que lhe mais, além desta situação, o que lhe mais chocou durante a sua missão humanitária? O que sentia naquela altura? Nunca na minha vida toquei mortos, até aí, mas eu tive que enterrar como 3 crianças num buraco, e isto nunca mais me esqueço. Tive de enterrar porque por causa da cólera, houve porque eles chegaram, não havia serviços de saneamento, não havia água, nós demos primeiro as salas da escola católica, não chegou para tudo, mas pronto, não havia limpeza, não havia saneamento, não havia, então de repente houve um ataque de cólera. Graças a Deus já a Cruz Vermelha estava presente, as crianças faleceram, e tivemos que enterrar para não
Claro, eles pediram a mim, o médico da Cruz do Menino disse, por favor, não podem estar abraçados aos filhos, porque vamos todos morrer, vai morrer tudo se não enterrar. E eu, na minha inocência, antes tinha medo dos mortos, tive que falar com elas, por favor, não podem. E eu, com as minhas mãos, pus as crianças no buraco. Meu Deus, você mesmo enterrou sim. as 3 crianças? Sim, claro, pusemos, porque os buracos já estavam feitos. Com a intervenção da Cruz Vermelha tem que ser rápido, não pode haver velório, não pode haver nada, porque é cólera. Como sentiu naquela altura, naquele momento? É difícil de explicar, porque não há palavras para descrever. Ao mesmo tempo, uma pessoa está paralisada, quer dizer, internamente desconecta-se, não há lugares para sentimentos, temos que fazer algo, temos que contribuir, temos que ajudar, a solução é imediata, não pode esperar. E depois de enterrar as crianças, só é que eu à noite chorei, porque que é isto, né? E pronto, em contacto com os prisioneiros, todos os dias foram-me contando as histórias políticas, dos maridos no mato, e pronto. Eu creio que tomei uma iniciativa interna, sem ser um pensamento consciente, que eu decidi integração nunca, porque para morrer assim não vale a pena. Você foi muito corajosa. Não sei, eu estava aí e tinha que fazer, não pensei em coragem, não pensei em ser nada, tinha que fazer algo, né? Não podia estar a olhar sem fazer nada, né? E todo o tempo que eu passei com as madres nos colégios ajudaram-me, pelo menos a força espiritual, de poder contribuir com algo, para começar. Era uma jovem muito revoltada, não é? Não sei, eu estava muito triste, porque primeiro pensava na minha vida, o que é que eu vou fazer? De repente dei-me conta que os meus pais estavam velhos, nunca pensei que os meus pais eram velhos. O meu irmão, nessa altura, estava em Fatuai, no mato. E disse, o que é que vou fazer com esses 2 velhos e o que é que vai ser de mim? Né? Mas pronto, chegou, quando chegaram os prisioneiros, eu pensei, isto é muito maior, nem sequer pensei, isto é muito maior, isto não... Quer dizer, eu não sou nada, perante essa tragédia, eu não sou nada, né? E pronto, deixei os meus estudos em Jakarta, fiquei em Atauro até 84. E Mana Seu Lopes, por que o protagonismo feminino foi pouco destacado na nossa história da luta pela independência? Eu não sei, a pergunta talvez deve ser dirigida a todas as mulheres timorenses que participaram na luta. Talvez nós depois da luta, ficamos à espera que os homens nos promovessem, obviamente que não. Então nós temos de perguntar a nós mesmos, o que é que fizemos para nos promovermos a nós mesmos? Não precisa ser uma promoção política. Há várias formas de promover a sua pessoa, ou a minha pessoa de mulher. Eu não faço parte da política, não faço parte de nenhum partido político, mas pronto, mantenho uma independência e gosto de ser assim. Eu não preciso de estar envolvido num partido político para ser alguém. Eu não preciso de estar ao lado de um mambote e da irmã mambote para ser alguém. Eu tenho que valorizar a mim mesma, o que sou, os meus pais, a minha família, os meus professores, todos os que contribuíram para o desenvolvimento da minha vida. Sou profundamente agradecida, mas eu tenho que promover a mim, mas como promover? Eu sou timorense, fiz uma luta como muitos fizeram e os que morreram não falam. Porque é que eu tenho que ir dizer que eu fiz a luta, que eu fiz parte da luta? Porque ninguém me mandou, ninguém me apontou com uma arma à cabeça para ir fazer a luta. Eu fui, eu tomei parte voluntariamente. Também como fiz para os prisioneiros em Atauro. Portanto, eu não preciso promover-me como combatente ou como voluntária, veterana, não preciso. Eu sei, a minha consciência está tranquila porque eu sei que contribuí como pude, talvez podia contribuir mais, mas o que pude fazer nos momentos que se tinham que fazer, eu fiz, dentro das minhas capacidades. Mais que isso não posso. Tenho outros caminhos, agora através da Timoreiro, continuo,
contribuir para a cultura timorense, mas há várias formas. Eu não sei porque é que todos têm que ser importantes numa luta, não sei, deve ser diferente, mas pronto, para mim não é muito importante. Pois as mulheres lutaram e ainda lutam até hoje, não é? Sim, cada uma faz a sua luta para atingir os seus sonhos. Eu primeiro luto como ser humano, porque eu tenho uma obrigação a Deus, o meu Criador, que me pôs neste mundo com uma missão que eu descubro todos os dias. E depois, como mulher, como mãe, como esposa, como colega, como amiga, como profissional, contribuo com o que eu tenho, com o que sou. Mas não preciso ser uma coisa especial, uma mulher especial, porque andou na luta. Os que morreram, que deram a vida por este país, direta ou indiretamente, não podem falar. Nós estamos tão preocupados em promovermos a nós mesmos que devíamos agradecer-lhes por estarmos vivos. E nem sequer também falamos dos que já faleceram, das que faleceram e dos que faleceram. Então, não sei. Esta é a minha opinião pessoal. Bem, como é a situação de Timor hoje em dia em comparação com alguns anos atrás? Há muitas coisas positivas. Eu, em minha pessoa mesmo, eu sou positiva porque com o povo. Acredito muito na inteligência do povo timorense. O povo madurou desde a independência, em arranjar as casas que queimaram, em procurar familiares, uma forma de vida, na confusão com Nações Unidas, ONGs internacionais. Meu Deus, né? Aquilo foi uma invasão, a segunda invasão de Timor-Leste, depois de os indígenas saíram, foram todas as organizações internacionais, Nações Unidas, tudo isso que para nós foi como... Para mim, eu assustei-me. O que é isso? De repente as pessoas vêm dizer, nós conseguimos a luta para a independência sozinhos, com a ajuda de muito pouca gente. Mas hoje em dia todos chegam aqui, tem que fazer assim, tem que fazer assim, tem que fazer assim, não pode ser assim, tem que ser assim. Para mim foi a época mais confusa do que quando na guerra. Na guerra eu sabia o que eu queria. Todas as minhas ações, a minha forma de viver era como buscar estratégias, maneira de lutar para conseguir a independência. Mas durante aquela coisa de 2000 a 2000 e não sei quantos, 8, 9, 10, com as crises políticas internas, para mim foi uma desilusão enorme. Eu quase saí de Timor. Mas depois disse não. Eu vou voltar, eu quis a independência da minha terra, não vou fugir agora que está independente, né? Pronto, fiquei. E hoje acha que Timor está mais pacífico, mais... Sim, em comparação com os primeiros anos, geralmente, estamos a falar em geral, já não existem tantas violências, embora os jovens continuem a tirar pedras, isto aqui para lá, mas temos que reforçar a nossa segurança, os governos têm que prestar atenção para que não seja um hábito social. Isso é muito feio. Hoje é cofundadora e diretora executiva da organização não-governamental Timor-Aid. Como surgiu a organização Timor-Aid e em que consiste? Pronto. Nós estávamos baseados na Austrália e a nossa organização chamava-se ETISC, East Timor International Support Center. Foi a organização que deu todo o apoio necessário ao atual Presidente da República, Dr. Ramos Horta, no exterior, mas também com uma ligação da resistência armada e resistência urbana e dos jovens para vir buscar informações. Eu era a única timorense naquela altura que vinha a Timor fazer resistência, buscar informações, buscar cartas, mensagens de mão Horta, Cones, ou de mão Botchanana, do Cones, do Daitula, no fim já com o ex-presidente e primeiro-ministro Matan Ruak,
para levar para o irmão Ramos Horta, para ele poder continuar a ter informações para continuar a luta diplomática. Então, eu cheguei aqui depois da chegada do Papa, e mandei uma nota. Alguém disse, eu posso levar isto a Xanana Guzmão. Eu conhecia ele como jovem, não muito bem, mas andei com as irmãs no colégio, a Armandina, a Manuela, e a irmã maior, felizmente é minha comadre, em Touro, o marido foi chefe do posto. Então eu mandei a dizer como é que eu posso ajudar. Pronto, e assim lentamente começou. Então, este Timor International Support Center, nós coordenávamos as atividades dos grupos ativistas no exterior, sobretudo depois do massacre de 12 de novembro. Depois do massacre de 12 de novembro começaram a aparecer os grupos chocados com a imagem do filme de Sr. Max Tal. Vários grupos começaram a escrever o que é que podem fazer, como é, o que é Timor, mandem-nos informações, desde a América, toda a Europa, de Gramas do Oeste, mesmo a Ásia, mesmo na Indonésia, começaram a surgir grupos como a Infight, Solidamor, El Sam. Nós financiávamos todos eles e organizávamos, coordenávamos lá fora para eles apoiaram o Dr. José Ramos Horta quando estava onde estiver, dormindo nos sofás dos ativistas. Não, ninguém tinha dinheiro. Quem quer dar dinheiro a resistência? Só depois do Prémio Nobel. Então é que ele foi considerado como um ser humano, né? Antes disso era um bandido, comunista, socialista da Fratelli, não sei quantos, mas lutou, aguentou até hoje. Nós temos muita sorte de ter uma pessoa como ele, como o Mão Xanana e como os outros ainda que estão vivos, porque não são Deus, são seres humanos com as suas falhas, mas as virtudes em relação ao trabalho deles ao povo de Timor, devíamos os timorenses dizer sempre obrigado. Eles não tiveram licenciatura, não tiveram master degree, não tiveram PhD, só tinham 5º ano. Quando começaram a luta em 74, só tinham 5º ano, eram todos 20 e tal anos. Mas foram fiéis à sua palavra, independência ou morte, os que deram a vida fiéis à sua palavra, ao seu princípio e o sonho para este país, e os que estão vivos estão buscando, já velhos, mas não continuam para honrar, pelo menos, os que já faleceram. E é este país. E quais são as atividades de maior impacto realizadas pela organização que você destacaria? Timoreiro agora, o grande foco é na preservação do património cultural e material, tais. Devido, em parte, ao nosso trabalho, a Unesco reconheceu tais como património cultural e material em risco. Desde toda a gente fala, a Unesco reconheceu, né? Mas em risco de desaparecer. Né? Graças a Deus, quando nós começamos o nosso trabalho, o Unesco nunca nos deu um centavo, o governo de Timor nunca nos deu um centavo, fora da SEAP, para fazer pesquisas de alguns catálogos. Todo o nosso trabalho foi financiado por estrangeiros para defender e promover a cultura timorense. Né? Quer dizer, hoje eu penso e digo, é extraordinário, só em Timor. Mas nós, para mim, eu vou contar porque que eu agarrei-me ao Tais. Eu não sabia nada de Tais, conhecia, sabia que era Tais muito bonito, pronto, nada mais. Quando os prisioneiros foram para Touro, então eu vi as senhoras de Los Palos na barraca que estava mais perto de mim, porque estavam perto da capela, então para mim ir para lá, não quero dizer que as outras não faziam, mas estavam lá e eu vi elas terceiro, isto é complicado, afinal é assim, sim. Então elas disseram, Anina, amidadur, oiha osan, obasosa cabas gloria mihal, amisurutais para mihalu hantia. Miniateiros, né? Vou dizer em português, talvez para o público que fala português. A Nina é um termo carinhoso, como mana, mais nova, assim. Por favor, nós somos prisioneiras, não temos dinheiro. Se você puder, compra linhas para nós fazermos tais, tecer tais, porque assim podemos esquecer todos os nossos problemas, só para enfocar. E eu fui comprando o que eu podia, pouco a pouco, também não tinha muito dinheiro, né? Eu voluntária não recebia nada, não era funcionária da Cruz Vermelha. Eu
ofereci-me, porque sou de Ataúro, estou na ilha, posso falar as línguas. E eles traziam para cá, davam chocolates, perfumes, e pronto. Então eu fui comprando e depois a senhora ainda me disse: todas as mulheres timorenses, quando casam, devem usar o tais. E então eu disse: então pronto, eu vou comprar linha e fazem um tais para mim. Fizeram um cicalau, mas não é tradicional, porque não havia futos, não havia, então só verde e preto e mais não sei quanto, e eu usei esse tais para o meu casamento. Então quando cheguei a Timor, eu disse: não, eu não sabia tais, mas como não sabia também que era cultura, nada, zero. Eu só sabia que era importante. Tinha um amigo de infância, os pais portugueses, mas eram os donos do Hotel Rosenda, que hoje em dia é o parking do Banco Central. Ele estudou muito sobre textos, não só textos europeus, como textos mesmo, né? E leu muito sobre os tais timorenses, e ele considerava-se também ainda está vivo, como um timorense, porque os pais sempre viveram aqui, cresceu aqui, não nasceu aqui, mas cresceu aqui. E foi ele que me ensinou. Isto representa a entidade cultural timorense. Os timorenses falam muitas línguas, portanto cada um, né, na sua própria, no seu suco, na sua aldeia, com a sua língua, mas o tais e a língua tétum, porque cada um há várias línguas, né, vários dialetos, ou língua mãe, como nós chamamos, mas o tétum passou a ser a língua que nos une a todos. Os timorenses falam a língua, e o tais, não importa se é Futu, se é Bunek, se é de Maxai, se é de Tetunterik, se é de, sei lá, há tantos nomes, somos timorenses. Então, agarramos-nos aí, fizemos um programa cultural, começamos a dar aulas de tétum aos estrangeiros, até o dia de hoje, e o tais promovemos até o dia de hoje. Os outros projetos acabaram, por resultado, alguns vezes, outros sabem, outros já foram cobertos por pedras, já caíram, mas a cultura não acaba, é dinâmica, e agora estamos numa fase muito, depois da declaração da Unesco, temos tido apoio da UN Women, a Timoraid e a Lola Foundation trabalham, são membros do Conselho Nacional do Património Cultural e Material de Timor-Leste, e a nossa função da Timoraid é preservação, documentação, publicações, tanto documentos como tais. Então nós de vez em quando, cada 2, 3 anos, fazemos exposição de tais, como fizemos o ano passado, porque temos colecionado tais, tivemos sorte por 2000 e tantos, eram muito baratos ainda, e temos agora na nossa coleção como 500 peças de tais, e de todos os municípios, e o objetivo é dar ao povo timorense, ao Estado, não ao Estado, à nação timorense, no museu. O governo não dá museu, não há tais. Acabou. É uma forma de exigirmos o que é nosso, o que destaca para com uma timorense ou para com um timorense, não é? Yeah. Eu nesse trabalho sinto-me muito orgulhosa como timorense, porque 2 colonizações, uma portuguesa, português, viras portuguesas, eu sei tudo. Eu sabia os caminhos de ferro desde o norte de Portugal até o sul. Todos os rios de Portugal, nem tinha ideia quantos rios havia em Ramelau. E depois com os indonésios, pronto, fui estudar os primeiros 2 anos de Jakarta, mas depois saí antes que me matassem. Bem, quais são as áreas que Timor-Leste precisa melhorar mais e com urgência? Assim, rapidamente, urgentemente, é saúde e educação. Estão muito pobres. E não se vê. Eu digo isso porque eu tenho 2 filhos adotados. Uma filha está a fazer um curso de contabilidade na IOB, mas, quer dizer, ela é boa em matemática, mas fora disso não sabe nada. Tétum fala mal, português fala mal, barraça mais ou menos. Como é que vocês aprendem na escola? Como é que os professores ensinam? Arbiro de tira mais colher tétum, ainda mais colher nessa, mas pronto, os números não mentem, né? Pronto. E
Como você espera que o país esteja daqui a 5 anos? Espero muito melhor. Como sempre, eu tenho a confiança na maturidade do povo, na inteligência. O povo timorense é muito inteligente. A partir de 2016 ou 15, politicamente madura, não deram os poderes aos partidos maiores, têm que fazer coligação para poderem governar. Já não se metem em demonstrações, e os estudantes é outra coisa, porque o estudante é jovem, tem o seu sonho, tem o seu futuro. O estudante, eu também fui estudante, então eu sabia tudo, os meus pais não sabiam nada, os professores não sabiam nada, queríamos... É normal. Mas a luta, como foi ganhada pelo apoio, o povo quis ser independente. A maioria, não digamos a maioria. Estiveram dispostos a morrer. Eu vi o sofrimento em Atauro, outros viram nas prisões, em outros lugares e nas suas próprias casas. E finalmente, pronto, deixaram-se guiar pelos líderes, cada um com o seu partido, isto, aquilo. Mas agora o povo sabe exatamente o que quer, não 100%, mas pronto, não se quer meter em bulícios, não, porque já disseram, sira manana e tamag não é halaret, né? Portanto, eu creio que... E há muitos timorenses educados que foram no estrangeiro, foram à Austrália, foram à América, foram a Portugal, foram ao Brasil, Nova Zelândia, China, Japão, que na altura, no nosso tempo, não havia. E tenho fé que com toda essa comunidade mais exposta ao mundo, com mais conhecimento, não digo inteligência, inteligência é diferente, mas mais exposta ao mundo, com experiências lá fora, cá dentro. Eu creio que, no fundo, todos querem o bem de Timor, o desenvolvimento de Timor. Os caminhos são diferentes, mas devemos ser tolerantes, não até o ponto de abusos, mas não podemos simplesmente dizer que eu porque sou disto, sou melhor, eu é que sei tudo, ou porque fui estudar. Eu digo sempre, quando as pessoas vêm, eu tenho master degree, vai falar disto a uma ordem, a uma xanana, agora tem doutores honoris causas para isso, para aquilo, em reconhecimento, sem irem à universidade. Ramos Horta foi, mas sem irem à universidade, mas conseguiram fazer coisas que talvez se fossem à universidade não tinham feito, porque às vezes o material de conhecimento hoje é tanto em todo o mundo, sobretudo na internet, muitas delas são mentiras, enfim, cada um escolhe o seu caminho. Mas o povo de Timor é puro, no seu suco, no seu cunua, no seu maada, no seu maluli. É o timorense consciente da sua cultura, da sua identidade como timorense, e ama esta terra e não quer perder mesmo a sua cultura de lisan, de suco, não quer perder, porque esta é a sua identidade nesse país. E eu tenho fé no povo, que com a ajuda do povo os governantes possam trabalhar melhor para servir o povo e não para servir a eles mesmos e as suas famílias somente. Muito obrigada, Mana Maria Seu Lopes, por esta conversa. Obrigada também a todos que nos continuam a ouvir. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente. Muito obrigada, caros ouvintes.